Você já teve a estranha sensação de que está vivendo uma história que não foi escrita por você? Aquele sentimento de repetir os mesmos padrões, quase como se você fosse um ator em uma peça de teatro cujo roteiro desconhece. Você se apaixona repetidamente pelo mesmo tipo de pessoa, apenas para terminar com o coração partido da mesma maneira. Você enfrenta os mesmos desafios no seu trabalho, com chefes e colegas diferentes, mas a sensação de frustração é idêntica. É um eco persistente, uma sombra que te segue e sussurra que, não importa o quanto você corra, sempre terminará no mesmo lugar. Você se pergunta por quê, busca respostas na sua infância, nos seus traumas, nas suas decisões, e embora encontre algumas peças do quebra-cabeça, a imagem completa continua sem fazer sentido. Você sente que existe uma força invisível, uma corrente subterrânea que guia suas decisões para além da sua lógica e da sua vontade. E você não está errado. Essa corrente existe, e entendê-la não só lhe trará paz, mas lhe entregará o mapa da sua própria alma. O que você está prestes a descobrir hoje é um dos segredos mais profundos da mente humana, uma ideia tão revolucionária que mudou para sempre a forma como nos entendemos. É o legado de um explorador de almas, um médico que ousou olhar para além da doença para encontrar o significado oculto no sofrimento humano, Carl Jung. E sua descoberta mais profunda é que não estamos sozinhos em nossa mente. Vivemos acompanhados de personagens ancestrais, de padrões de energia que existem desde o início da humanidade. São os arquétipos. E hoje, você vai aprender a reconhecê-los, a dialogar com eles, finalmente, a integrar seu poder para se tornar o verdadeiro autor da sua vida. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre psicologia, porque isso não é uma teoria fria, é um convite para uma jornada ao centro do seu ser. Para começar esta jornada, primeiro precisamos compreender de onde vêm essas forças invisíveis. Jung as localizou em um lugar que chamou de inconsciente coletivo. Imagine que cada um de nós nasce com um disco rígido interno, a nossa mente. Nele, guardamos nossas experiências pessoais, nossas memórias, nossas alegrias e tristezas, isso é o inconsciente pessoal. Mas Jung descobriu que, abaixo dessa camada pessoal, existe uma camada muito mais profunda, uma espécie de sistema operacional universal que todos os seres humanos compartilhamos, independentemente de nossa cultura, nossa época ou nosso lugar de nascimento. Este é o inconsciente coletivo. Ele não contém memórias pessoais, mas sim as impressões psíquicas de toda a experiência humana acumulada ao longo de milênios. É a herança espiritual da humanidade, um tesouro de sabedoria e padrões que se expressa através dos mitos, dos contos de fadas, dos símbolos religiosos, o mais importante, dos nossos sonhos. É a razão pela qual uma criança em Tóquio pode sonhar com um monstro muito semelhante ao que uma criança na Roma antiga sonhava, e pela qual as histórias de heróis que viajam para mundos sombrios para resgatar um tesouro ressoam em todas as culturas. Estamos conectados por este rio subterrâneo de experiência compartilhada. E os habitantes deste rio, as formas que sua energia assume, são os arquétipos. Um arquétipo não é uma ideia ou uma imagem específica, mas uma tendência inata a experimentar e representar o mundo de certas maneiras. É como um molde vazio que é preenchido com o conteúdo da nossa vida pessoal. Por exemplo, todos nós nascemos com o arquétipo da mãe. Não é a imagem de nossa mãe biológica, mas a capacidade inata de reconhecer e ansiar por cuidado, nutrição e amor incondicional. Depois, nossa experiência pessoal com nossa própria mãe preenche esse molde, para o bem ou para o mal, definindo nossa relação com tudo que representa o maternal em nossas vidas. Entender isso é o primeiro passo para deixar de ser uma marionete dessas forças e começar a assumir as rédeas. Porque quando você repete aquele padrão em seus relacionamentos, não está apenas reagindo ao seu ex-parceiro, está dialogando com um arquétipo que vive dentro de você e que exige ser reconhecido. A pessoa que te feriu é apenas o ator que interpreta um papel em seu drama interno. O verdadeiro poder reside em entender o roteiro e o diretor da peça, que não é outro senão sua própria psique profunda tentando se comunicar com você. E nos próximos minutos, vou te apresentar os personagens principais da sua peça interna, os arquétipos mais poderosos que, neste exato momento, estão moldando seu destino sem que você perceba. Agora que abrimos a porta para o vasto mundo do inconsciente coletivo, é hora de conhecer seus habitantes mais influentes, os arquétipos que moldam nossa personalidade e nossas interações diárias. O primeiro e mais evidente é um que todos conhecemos intimamente, embora talvez não por seu nome junguiano, a persona. Imagine que a vida social é um grande baile de máscaras. Cada vez que você sai para o mundo, você escolhe uma máscara que o representa. A máscara do bom profissional, do filho obediente, do amigo divertido, do estudante aplicado.
Essa máscara é a persona. É o rosto que mostramos ao mundo para sermos aceitos, para nos encaixarmos, para funcionar em sociedade. Não é algo inerentemente ruim, é uma ferramenta de adaptação necessária. O problema surge quando a máscara se adere tanto ao nosso rosto que esquecemos quem está por baixo. Quando nos identificamos tanto com nosso papel de médico bem-sucedido ou mãe dedicada que nossa verdadeira identidade se desvanece. Vivemos para manter as aparências, esgotando nossa energia para sustentar uma imagem que acreditamos que os outros esperam de nós, enquanto nossa alma, nosso verdadeiro eu, murcha por falta de atenção. O maior perigo da persona é que ela nos faz viver uma vida superficial, desconectados de nossos verdadeiros sentimentos e desejos. Tornamo-nos uma casca vazia, aplaudida por fora, mas oca por dentro. E é precisamente nessa desconexão que nasce o segundo arquétipo, talvez o mais temido e mal compreendido de todos, a sombra. A sombra é o porão escuro da nossa personalidade. É o lugar para onde jogamos tudo que não gostamos em nós mesmos, tudo que consideramos inaceitável, vergonhoso ou mal. É nossa raiva reprimida, nossa inveja oculta, nosso egoísmo, nossa preguiça, nossos instintos mais primitivos. A sociedade, nossa família e nós mesmos nos dizemos, você não deve ser assim. E então pegamos essas partes e as trancamos a 7 chaves na escuridão do inconsciente. Mas o que não sabemos é que tudo que reprimimos não desaparece, pelo contrário, cresce no escuro e ganha poder sobre nós. E a sombra se manifesta de formas que não controlamos. A forma mais comum é a projeção. Você conhece aquela pessoa no seu trabalho que você simplesmente não suporta? Aquela que você critica constantemente por ser arrogante, preguiçosa ou manipuladora. Muitas vezes, aquilo que mais nos irrita nos outros é um reflexo de nossa própria sombra não reconhecida. Projetamos nos outros as qualidades que não conseguimos aceitar em nós mesmos. É um mecanismo de defesa para manter nossa autoimagem idealizada. Mas a sombra não é apenas negativa. Nesse porão escuro também jogamos partes valiosas de nós mesmos que foram desaprovadas na infância. Nossa criatividade, se nos disseram que ser artista não é uma profissão séria. Nossa assertividade, se nos ensinaram que meninas boas não ficam com raiva. Nossa espontaneidade, se crescemos em um ambiente rígido. Integrar a sombra, portanto, não significa nos tornarmos pessoas más. Significa ter a coragem de descer ao porão, acender a luz e reconhecer tudo que guardamos lá. Significa aceitar nossa humanidade completa, com nossas luzes e nossas sombras. E, paradoxalmente, quando o fazemos, a sombra perde seu poder destrutivo. A raiva reprimida pode se transformar em uma força para estabelecer limites saudáveis. A inveja pode nos mostrar o que realmente desejamos e nos motivar a alcançá-lo. A criatividade esquecida pode voltar a florescer, enchendo nossa vida de cor. O trabalho com a sombra é a jornada do herói, uma descida ao nosso próprio inferno pessoal para resgatar o tesouro que nos tornará completos. É um ato de coragem e de profundo amor próprio. E é absolutamente essencial para uma vida autêntica. E enquanto você reflete sobre isso, sobre sua máscara e sobre o que você pode ter guardado na escuridão, quero que saiba que este espaço é precisamente para isso. Este não é apenas um canal onde você vem para ouvir. É um lugar que estamos construindo juntos, uma comunidade de exploradores da alma. Se estas palavras ressoam com você, se você sente esse chamado para se entender melhor, eu te convido a se juntar a nós. Mas não peço que você se inscreva como faria em qualquer outro lugar. Peço que você se some a esta jornada. Que deixe uma marca da sua passagem nos comentários, talvez compartilhando qual máscara você sente que usa com mais frequência, ou simplesmente dizendo estou aqui, pronto para explorar. Cada voz, cada história, enriquece este mapa que estamos desenhando juntos. Sua presença aqui é importante. Vamos continuar. Uma vez que começamos a entender nossa fachada pública, a persona, e nosso lado oculto, a sombra, Jung nos leva a uma dimensão ainda mais fascinante e complexa de nossa psique, o mundo de nossos relacionamentos e nossa vida amorosa. É aqui que encontramos 2 arquétipos que atuam como uma bússola interna, guiando nossas atrações, nossos anseios, ou muitas vezes, nossas maiores decepções. São a anima e o animus. Jung observou que dentro de cada homem existe uma personificação interna do feminino, a qual ele chamou de anima. E dentro de cada mulher, existe uma contraparte masculina, a qual ele chamou de animus. Estes não são conceitos sobre identidade de gênero, mas sobre as energias psíquicas que todos carregamos dentro de nós. A anima em um homem representa sua conexão com a vida interior, a emocionalidade, a criatividade, a intuição,
a capacidade de se relacionar e o sentimento. O animus em uma mulher representa sua conexão com o pensamento lógico, a razão, a assertividade, a coragem e a palavra. A primeira e mais poderosa manifestação desses arquétipos se forma através de nossa relação com nossos pais. A imagem da anima de um homem é profundamente influenciada por sua mãe, a do animus de uma mulher, por seu pai. E é aqui que começa o grande drama do amor romântico. Quando um homem se apaixona à primeira vista, o que muitas vezes acontece, segundo Jung, é que ele projetou sua imagem interna e idealizada da anima em uma mulher real. Ele vê nela não a pessoa que ela é, mas a encarnação de sua própria alma feminina não desenvolvida. Ele a idealiza, a coloca em um pedestal, esperando que ela complete a parte de si mesmo que ele não cultivou. Da mesma forma, uma mulher pode projetar seu animus em um homem, vendo como um herói forte e decidido que encarna todas as qualidades que ela não integrou em si mesma. No início, essa projeção é mágica. É a faísca da paixão, a sensação de ter encontrado nossa alma gêmea. Mas a projeção, por sua natureza, está destinada a se quebrar. Cedo ou tarde, a pessoa real, com seus defeitos e sua humanidade, emerge de debaixo da camada de nossa idealização. E então vem a decepção. Você não é a pessoa pela qual me apaixonei, dizemos, quando na verdade, nunca nos apaixonamos pela pessoa real, mas pela imagem de nossa própria alma projetada nela. O estado de desenvolvimento de nossa anima ou animus tem um impacto gigantesco em nossas vidas. Um homem que tem uma relação negativa ou inconsciente com sua anima pode se tornar mal-humorado, hipersensível, caprichoso e emocionalmente dependente. Seu lado feminino, ao não estar integrado, o possui a partir das sombras. Por outro lado, uma mulher com um animus negativo pode se tornar dogmática, argumentativa e excessivamente crítica. Seu lado masculino não integrado se manifesta como uma voz interna que diz a ela e aos outros como as coisas deveriam ser, emitindo julgamentos rígidos em vez de fomentar um diálogo criativo. O verdadeiro trabalho espiritual e psicológico não é encontrar a pessoa perfeita que se encaixe em nossa projeção, mas sim retirar essa projeção e começar a desenvolver conscientemente o nosso outro interior. Para um homem, isso significa cultivar sua própria sensibilidade, sua intuição, sua criatividade, sem depender de uma mulher para fazer isso por ele. Para uma mulher, significa desenvolver sua própria lógica, sua assertividade, sua capacidade de estruturar suas ideias e levá-las ao mundo, sem esperar que um homem faça isso em seu lugar. Quando integramos nossa anima ou animus, deixamos de procurar alguém que nos complete e começamos a procurar alguém com quem compartilhar nossa plenitude. Os relacionamentos se transformam. Deixam de ser um campo de batalha de projeções e decepções para se tornarem um espaço de encontro entre dois indivíduos completos. O diálogo com essa figura interna é uma das jornadas mais profundas que podemos empreender. Ele nos ensina sobre nós mesmos, sobre o amor e sobre o equilíbrio sagrado entre as energias masculina e feminina que todos carregamos. E é um passo crucial no caminho para a totalidade, um conceito que exploraremos a seguir ao conhecer o arquétipo que representa o propósito final de nossa jornada. À medida que avançamos neste mapa da alma, tendo conhecido nossa máscara, nossa sombra e nossa contraparte interna, chegamos aos arquétipos que atuam como nossos guias e nosso destino final. São as figuras que nos oferecem sabedoria e nos indicam o caminho para o nosso verdadeiro centro. Um dos mais importantes é o arquétipo do velho sábio ou da velha sábia, também conhecido como Senex. Este arquétipo personifica o significado, a sabedoria, a reflexão e a orientação espiritual. Ele aparece em nossos mitos e sonhos como um mentor, um mago, um eremita ou uma anciã sábia que oferece um conselho crucial em um momento de crise. Pense em figuras como Merlin, Yoda ou a Fada Madrinha. Todos são manifestações desse padrão universal. Em nossa vida, o velho sábio não é uma pessoa externa, mas uma voz da intuição profunda que emerge quando tiramos um tempo para escutar. É aquela sabedoria que parece vir de um lugar além do nosso ego, nos oferecendo uma perspectiva mais ampla e uma compreensão mais profunda de nossas lutas. Ignorar essa voz é ignorar a bússola de nossa própria alma. Cultivá-la através da meditação, da reflexão ou do contato com a natureza é nos abrirmos para a orientação mais confiável que jamais teremos. Ao lado do guia, também vive em nós o arquétipo do herói. Esta é a parte de nossa psique que anseia por superar a adversidade, lutar contra a escuridão, tanto interna quanto externa, e provar seu valor. A jornada do herói é a estrutura fundamental de inúmeras histórias porque é a história da própria consciência humana evoluindo. Todos nós somos o herói de nossa própria vida,
chamados a deixar nossa zona de conforto, enfrentar nossos dragões, que muitas vezes são nossa própria sombra ou nossos medos mais profundos, e retornar com um tesouro que não apenas nos transforma, mas que também pode beneficiar nossa comunidade. No entanto, o caminho do herói tem um perigo: a inflação. Isso ocorre quando o ego se identifica completamente com o arquétipo do herói. A pessoa começa a acreditar que é um salvador, um escolhido, alguém especial acima dos outros. Perde sua humildade e sua conexão com sua humanidade, tornando-se arrogante, muitas vezes, destrutiva. O verdadeiro herói não é aquele que se sente superior, mas aquele que serve a um propósito maior do que ele mesmo. E esse propósito maior nos leva ao arquétipo central, o mais importante de todos, o Sol ao redor do qual giram todos os outros planetas de nossa psique, o si mesmo, ou o self. O si mesmo é o arquétipo da totalidade, da unidade e da plenitude. Representa nosso verdadeiro centro, a união da consciência e do inconsciente. Se o ego é o centro da nossa consciência, o que acreditamos que somos, o si mesmo é o centro da personalidade total, incluindo tudo o que está na sombra e no inconsciente coletivo. Jung dizia que o objetivo da vida não é a perfeição, mas a completude. E o processo de alcançar essa completude, de se conectar conscientemente com o si mesmo, é o que ele chamou de individuação. A individuação é a jornada de toda uma vida para nos tornarmos quem realmente estamos destinados a ser, não a pessoa que nossos pais ou a sociedade queriam que fossemos, mas nosso ser autêntico e indivisível. O si mesmo se comunica conosco através de símbolos, especialmente nos sonhos, muitas vezes representado por figuras circulares, mandalas, cristais, ou figuras de autoridade divina ou real, como um rei ou uma rainha. Escutar essas mensagens é orientar nossa vida para o nosso verdadeiro norte, para um senso de propósito que transcende os desejos superficiais do ego. Conectar-se com o si mesmo é encontrar um lar dentro de nós mesmos, uma fonte inesgotável de paz e de sentido. Esta jornada que estamos fazendo juntos, explorando esses conceitos, é em si mesma um ato de individuação. É um passo para tornar consciente o inconsciente. E me emociona e me honra incrivelmente compartilhar isso com você. Se você sente que este caminho está te chamando, se essas ideias despertam algo dentro de você, eu adoraria que este espaço fosse mais do que um monólogo. Quero que seja um diálogo. Conte-me nos comentários, se você se sentir confortável, qual arquétipo você sente mais presente em sua vida agora. É o herói lutando uma batalha, a sombra pedindo para ser vista, ou talvez o velho sábio sussurrando algo em seu ouvido. Ou se você tem sonhos que o intrigam, compartilhe-os. Não para que eu os interprete, mas para que juntos criemos uma comunidade onde essas histórias da alma possam ser ouvidas com respeito. E se você ainda não faz parte desta comunidade, eu o convido com todo o meu carinho a se inscrever. Ao fazer isso, você não apenas receberá mais conteúdo como este, mas estará dizendo sim à sua própria jornada de autodescoberta. Sua história é valiosa. Vamos em frente. Poderíamos pensar que os arquétipos são conceitos abstratos, confinados aos livros de psicologia ou às sessões de terapia, mas a verdade é que vivemos e respiramos em um mundo tecido com eles. Uma vez que você aprende a reconhecer seus padrões, começa a vê-los em todos os lugares, como se de repente tivessem lhe dado óculos para ver uma dimensão oculta da realidade. O lugar mais evidente onde os arquétipos ganham vida é na arte, na literatura, no cinema. Porque histórias como Star Wars, O Senhor dos Anéis ou Harry Potter são fenômenos globais que transcendem culturas e gerações. Porque não são apenas histórias sobre naves espaciais, anéis mágicos ou bruxos. São representações perfeitas da jornada arquetípica. Luke Skywalker é o herói que vive uma vida comum até receber o chamado à aventura. Obi-Wan Kenobi é o velho sábio que o guia. Darth Vader é uma manifestação aterrorizante da sombra, tanto do mundo quanto do próprio pai do herói. A história ressoa em nós em um nível tão profundo porque é a nossa própria história interna projetada em uma tela. Reconhecemos a luta, o medo, a necessidade de um mentor e a batalha final contra nossa própria escuridão. O mesmo acontece com os contos de fadas que nos contavam quando éramos crianças. Não são simples entretenimentos, são manuais de instruções para a psique. Eles nos ensinam sobre a necessidade de adentrar a floresta escura, o inconsciente, sobre os perigos da ingenuidade, sobre a ajuda inesperada que pode aparecer no caminho e sobre a transformação que ocorre quando integramos as lições da vida. Os arquétipos são, em essência, o DNA da narrativa humana. Mas sua manifestação não para por aí. Nossos sonhos são o teatro particular onde os arquétipos atuam todas as noites. Jung considerava os sonhos a ponte mais direta para o inconsciente.
As figuras que aparecem neles geralmente não são representações literais, mas personificações de partes de nossa própria psique. Se você sonha que uma figura assustadora o persegue, é muito provável que esteja sonhando com sua própria sombra, com uma parte de você que ignorou e que agora exige sua atenção. Se você sonha com um professor sábio que lhe dá um conselho, é o arquétipo do velho sábio tentando guiá-lo. Os sonhos nos mostram em que ponto de nossa jornada de individuação nos encontramos, que aspectos de nós mesmos precisam ser integrados e que conflitos internos requerem nossa atenção. Aprender a prestar atenção em nossos sonhos e a refletir sobre seus símbolos é como ter uma conversa direta com as partes mais profundas do nosso ser. Além da arte e dos sonhos, os arquétipos se manifestam em nossa vida cotidiana de formas surpreendentemente concretas. Quando você se sente preso em um trabalho que odeia, com um chefe autoritário que microgerencia cada um de seus movimentos, você está lidando com o arquétipo do tirano. Quando você conhece alguém e sente uma conexão instantânea e um desejo avassalador de cuidar dessa pessoa, o arquétipo da grande mãe pode estar ativado. Uma crise repentina, como uma doença ou a perda de um emprego, pode ser a manifestação do chamado à aventura do herói, uma força que o empurra para fora do seu mundo conhecido para descobrir novas forças em seu interior. As pessoas que conhecemos muitas vezes se tornam portadoras de nossos arquétipos projetados. Idealizamos um líder político como um salvador, apenas para nos desiludirmos quando ele se mostra humano. Vemos nosso parceiro como a deusa do amor, e ficamos com raiva quando ele não atende às nossas expectativas celestiais. Reconhecer esses padrões nos liberta. Permite-nos ver as pessoas como elas realmente são, em vez de vê-las através do véu de nossas projeções inconscientes. Ajuda-nos a entender que os conflitos que temos com o mundo exterior são, em última análise, um reflexo dos conflitos que temos em nosso mundo interior. A vida deixa de ser uma série de eventos aleatórios e se torna um diálogo significativo e simbólico entre nosso eu consciente e as forças profundas que nos habitam. Ver o mundo através da lente dos arquétipos é transformador. É começar a ler a linguagem simbólica da alma. Compreender o poder dos arquétipos é como descobrir que você tem acesso a uma fonte de energia imensa. No entanto, como qualquer forma de grande poder, também acarreta grandes perigos se não for manejado com consciência e humildade. Jung foi muito claro sobre os riscos de uma relação inconsciente com essas forças primordiais, e o maior de todos é o que ele chamou de inflação psíquica. A inflação ocorre quando o ego, nossa pequena ilha de consciência, se identifica completamente com a imensidão de um arquétipo. É como se uma pequena lâmpada tentasse conter toda a energia de uma usina hidrelétrica. Inevitavelmente, ela explodirá. Uma pessoa inflada perde o senso de seus limites humanos e acredita possuir as qualidades do arquétipo. Por exemplo, alguém que se identifica com o arquétipo do Salvador pode desenvolver um complexo de Messias, acreditando que tem a missão de salvar todos ao seu redor, sacrificando sua própria vida e tornando-se ressentido quando os outros apreciam seus sacrifícios. Alguém possuído pelo arquétipo do mártir se sentirá perpetuamente uma vítima das circunstâncias, incapaz de assumir a responsabilidade por sua própria vida. A inflação nos afasta da realidade, nos enche de arrogância, se o arquétipo for positivo como o herói, ou de autocomiseração, se for negativo como a vítima, e em ambos os casos, nos impede do verdadeiro crescimento. A cura para a inflação é a humildade, o reconhecimento de que somos simplesmente os recipientes humanos através dos quais essas energias arquetípicas se expressam, mas não somos as energias em si. Somos o ator, não o personagem. E isso nos leva de volta ao trabalho mais crucial e muitas vezes mais difícil no caminho da individuação, o trabalho com a sombra. Como mencionamos antes, a sombra contém tudo o que reprimimos. Quanto mais nos esforçamos para ser bons, perfeitos ou espirituais, maior e mais escura se torna nossa sombra. Uma pessoa que nega veementemente sua própria raiva muitas vezes explodirá de formas desproporcionais e destrutivas. Uma pessoa que reprime sua sexualidade pode desenvolver obsessões ou comportamentos compulsivos. A sombra não integrada não fica quieta, ela busca uma saída, e se não lhe dermos uma saída consciente, ela a encontrará de forma inconsciente e destrutiva. Integrar a sombra é um termo que pode soar intimidante, mas não significa que devamos agir sobre nossos impulsos mais sombrios. Não se trata de dar vazão à nossa raiva ou egoísmo. Trata-se de um ato de reconhecimento consciente. É olhar para dentro de si mesmo e dizer, sim, dentro de mim também existe a capacidade de ser egoísta. Sim, dentro de mim há inveja. Sim, eu sinto raiva. É um ato de honestidade radical consigo mesmo. O resultado paradoxal dessa aceitação é que a sombra perde seu poder compulsivo.
Quando você reconhece conscientemente sua raiva, pode escolher como canalizá-la de forma construtiva, por exemplo, estabelecendo um limite firme mas respeitoso, em vez de a raiva te controlar e te fazer gritar. Quando você aceita sua inveja, pode usá-la como informação para entender o que você realmente valoriza e deseja na vida. Jung dizia que na sombra se encontra o ouro. Isso significa que nessas partes reprimidas de nós mesmos não há apenas lixo psíquico, mas também uma tremenda quantidade de energia vital, criatividade e autenticidade. A sombra contém nossa força não vivida. Integrá-la nos torna mais humanos, mais compassivos com os outros, porque reconhecemos neles as mesmas lutas que temos em nós e, em última instância, mais completos. Algumas formas práticas de começar este trabalho incluem a escrita de um diário sem censura, onde você se permite expressar seus pensamentos e sentimentos mais inaceitáveis. Também envolve prestar uma atenção honesta às suas projeções. Quando alguém te irritar profundamente, pergunte-se que qualidade dessa pessoa poderia ser um reflexo de algo que você não aceita em si mesmo. A expressão criativa, como a pintura, a música ou a dança, também pode ser uma forma poderosa de dar voz às partes de nós que não têm palavras. Este trabalho não é fácil. Requer coragem para enfrentar o que não gostamos em nós mesmos. Mas é o único caminho para a verdadeira integridade. É o processo de recolher todas as peças perdidas de nossa alma para voltar para casa, para nós mesmos. Nós viajamos através do vasto território da psique, desde a máscara que mostramos ao mundo até as profundezas do inconsciente coletivo. Conhecemos os personagens internos que moldam nossas vidas, a sombra, a anima, o animus, o velho sábio e o herói. E vimos como todos eles orbitam em torno de um centro sagrado, o si mesmo, o arquétipo da totalidade. Agora, na culminação de nossa jornada, é o momento de unir todas as peças e compreender o verdadeiro propósito deste conhecimento. O objetivo final da psicologia de Jung não é simplesmente analisar ou rotular partes de nós mesmos. O objetivo é embarcar no processo de individuação. Esta palavra, que pode soar acadêmica, descreve a aventura mais pessoal e significativa que um ser humano pode empreender, a jornada de se tornar um indivíduo completo, unificado e autêntico. Individuação significa individualismo. Não se trata de se tornar egoísta ou se isolar do mundo. Pelo contrário, é o processo de se diferenciar das expectativas da massa, das projeções de sua família e das demandas de sua própria persona, para descobrir e viver de acordo com sua natureza única e verdadeira. E, paradoxalmente, quanto mais individuado você se torna, mais profundamente conectado se sente com a humanidade, porque reconhece a mesma luta pela totalidade em todos os outros. Este processo se desenvolve ao longo de toda a vida e não é uma linha reta em direção à felicidade. É uma espiral, com momentos de clareza e momentos de confusão, com descidas à escuridão da sombra e ascensões à luz da consciência. Começa com o reconhecimento de que a vida que estamos vivendo não é inteiramente nossa, que estamos sendo guiados por padrões inconscientes. O primeiro grande desafio é diferenciar o ego da persona, perceber que não somos o papel que interpretamos. O segundo é enfrentar a sombra, ter a coragem de aceitar nossa própria escuridão. Depois vem o diálogo com a anima ou o animus, retirar nossas projeções dos outros e desenvolver nossa contraparte interna. Ao longo deste caminho, escutamos a orientação do velho sábio e encarnamos o herói em nossas próprias batalhas. E todo este trabalho nos aproxima cada vez mais do eixo central do nosso ser, o si mesmo. A pessoa que avançou no caminho da individuação experimenta uma transformação profunda em sua forma de estar no mundo. Já não é uma folha arrastada pelo vento das opiniões alheias ou de suas próprias emoções descontroladas. Desenvolve um centro de gravidade interno, uma sensação de solidez e paz que não depende das circunstâncias externas. Aprende a sustentar a tensão dos opostos. Pode ser forte e vulnerável, racional e intuitivo, social e solitário. Vive com um senso de propósito que não vem da busca por dinheiro ou fama, mas do alinhamento com a vontade de sua alma. Seus relacionamentos se tornam mais autênticos porque não se baseiam mais na necessidade, mas na conexão genuína entre dois seres completos. Essa pessoa não é perfeita. Continua tendo uma sombra, continua cometendo erros, mas agora o faz com consciência. É capaz de reconhecer suas projeções, de pedir perdão, de aprender com suas falhas. Vive uma vida simbólica, vendo o significado nos eventos cotidianos e sentindo-se parte de uma história muito maior do que a de seu pequeno ego. Este é o tesouro que Carl Jung nos legou. Não um conjunto de teorias, mas um mapa. Um mapa que nos mostra que nossas lutas, nossas neuroses e nossos sofrimentos não são erros que devem ser eliminados,
mas chamados da alma. São convites para crescer, para integrar, para nos tornarmos mais completos. Entender os arquétipos é aprender a linguagem desse chamado. É a chave para abrir a porta do nosso próprio mito pessoal. E no final, a jornada não se trata de se tornar alguém diferente. Trata-se de se tornar, finalmente, quem sempre fomos.